seminaristas, amados de Deus, estarmos juntos. Meu coração se alegra muito por esse acontecimento preparado por Deus e com toda certeza, acho que todos os nossos corações se alegram por esse evento. Hoje nós íamos mudar os textos litúrgicos correntes que foram proclamados em toda a igreja e em todo o mundo, os textos que nós ouvimos hoje, mas de maneira providente nós decidimos por deixar e proclamar esses textos. À primeira aparência, pareciam textos que não se encaixavam muito com o mistério daquilo que nós estamos iniciando nessa noite, o mistério da apostolicidade da igreja. Mas a liturgia de hoje é uma liturgia perfeitamente apostólica. Meus queridos, me coloquei a pensar ao longo desse dia, qual a missão de Jesus ao ser enviado pelo Pai, ao se encarnar no seio de Maria, ao se fazer um de nós e ao caminhar na terra? Qual a missão de Jesus? Qual a missão apostólica de Cristo? E que depois ele vai confiar aos 12 apóstolos, e que os 12 apóstolos vão confiar aos demais sucessores, e a igreja unicamente apostólica, que é a igreja católica, recebeu essa missão como sempre nessa sucessão do poder de Deus. Qual é essa missão que Jesus recebeu do Pai para vir à terra? Ok? Vou pensar nisso. E a missão de Jesus é nos colocar na vida de Deus. No estudo da teologia, sobretudo a cristologia, se não houvesse pecado original, a segunda pessoa da Trindade se encarnaria. Uma especulação teológica, porque ele veio e vindo à terra, ele veio para morrer. Não havendo pecado, ele viria. O que você acha? É claro que isso não é objeto da revelação. Nós estamos estudando a revelação no último semestre, dos seminaristas. Não é objeto de revelação. Aí é uma especulação pessoal, uma opinião pessoal. Mas é provável que Jesus, na segunda pessoa da Trindade, viria para cumprir aquilo que no Antigo Testamento se fala, nos tornar imagem e semelhança de Deus. Então, ele viria para nos levar para a vida de Deus, porque nós somos ontologicamente, a nossa condição humana, nós somos longe de Deus. Só por meio de Jesus que se fez de nós conseguimos levar-nos à transcendência. Se não fosse por Jesus, ninguém conseguiria chegar ao céu. Então ele viria para nos levar para o céu. Claro que talvez não seria dessa forma, pelo mistério da Páscoa, se não houvesse pecado, mas ele viria. Então ele veio para nos levar à vida de Deus. E ser apóstolo é você se colocar na vida do outro, para levar o outro a Deus. Uma grande pergunta para nós, nossa pessoalidade, nas suas relações interpessoais, porque todos nós convivemos com pessoas. Nós somos objetos de edificação das pessoas com quem convivemos. Nós levamos o outro a Deus, porque senão nós não estamos realizando a nossa missão apostólica. Jesus só veio para isso. Curou doentes, expulsou demônios, ensinou a verdade, passou fazendo bem. Temos até uma oração eucarística, o Jesus que passa fazendo bem. Ora, para quê?
para levar aquelas pessoas a Deus. E nós? E aí, nós temos que ter consciência de que nós só conseguiremos ser instrumento de elevação das pessoas quando nós estamos em Deus. Pega a sua vida antes de se converter. Né? Se a gente já tem complicações, nós temos complicações, nós somos pessoas complicadas, nós somos difíceis, né? Tanta coisa, às vezes, simples na vida e nós complicamos. É ou não é? Olha, você antes de ser igreja, é pior ainda. O que está falando Paulo hoje nessa carta aos Gálatas? Paulo, ele está um pouco decepcionado com a comunidade da Galácia. Por quê? Porque foi uma comunidade. Essa carta é uma dentre as poucas cartas autênticas do apóstolo. Não sei se vocês sabem, mas tem cartas atribuídas a Paulo que não foi ele quem escreveu. Essa é uma das cartas autênticas. Ele fundou, dentre tantas comunidades quando ele passou, um homem desbravador, passou por muitos lugares, Paulo. E ele fundou essa comunidade constituída predominantemente por pagãos que se converteram ao cristianismo. E ele ensinou a verdade. Ele ensinou a verdade. Ele ensinou que a salvação, ela vem da obra redentora do Filho de Deus, Jesus Cristo. A salvação vem pelo mistério da Páscoa. Foi isso que ele pregou. Paulo pregou o Cristo crucificado e ressuscitado. Mistério da Páscoa. E ele ensinou que tudo que veio do Antigo Testamento não foi à toa, foi importante. Mas quando chegou aquele de quem o Antigo Testamento falou, o Antigo Testamento o quê? Nem mesmo já não tem mais sentido. Só ganha sentido quando lido à luz dele. E o que estava acontecendo na comunidade dos Gálatas? Na Galácia. Ora, chegaram alguns irmãos judeus convertidos ao cristianismo. Embora agora eles fossem cristãos, eles ainda tinham aquilo que eles aprenderam como crianças, sabe? As práticas rituais, a circuncisão, coisas do judaísmo. E quando eles passaram a crer em Jesus, aquilo já perdeu sentido, pelo motivo que eu acabei de dizer. Chegou a razão de tudo que tem mais sentido de veio antes. Só que esses judeus cristãos, eles foram nessa comunidade e começaram a ensinar coisas antigas, práticas rituais antigas. E os gálatas começaram a praticar. E perderam o olhar do centro da vida cristã. Qual é o centro da vida cristã? Mistério da Páscoa de Cristo. A fé obtida pela pregação. Ao longo dessa semana nós estamos ouvindo, quem vem à missa todos os dias está estudando a carta de São Paulo aos Gálatas. Ontem ele chamou os Gálatas de insensatos, tontos. Vocês estão trocando moedas de lata, aliás, moedas de ouro preciosas por moedas de lata, por lixo. Vocês estão voltando para trás, até redundante dizer isso. Vocês estão voltando para coisas inferiores. E olha, gente, você pode perguntar para você pode se perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Porque às vezes nós também fazemos o mesmo. Quanto tempo você já está escutando a palavra de Deus? Quanto tempo você já está escutando o amor ao próximo, o perdão? Mas quanto tempo você já está escutando que não pode perder missa dominical, que precisa se confessar? Quanto tempo você já está escutando tantas coisas e quantas vezes nós voltamos para trás? Não é? Mesma experiência com os Gálatas. Mesma experiência. Então, Paulo está dizendo, ontem ele chamou de insensatos. Hoje, ele vai falar sobre Abraão. No tempo de Abraão,
Tinha os ritualismos religiosos que vão acontecer depois em Moisés. Abraão viveu a fé, então, viveu, ele não tinha aquilo que veio depois, mas ele viveu a fé. Ou seja, a fé independe da lei, porque a lei veio depois, não é? E aí Paulo está dizendo aos Gálatas, e depois da lei vem algo muito maior ainda, que é o amor, que é Cristo, que é Deus. Olha só, a lei, ela é descartada, não quem vive no amor na vida de Jesus já está fazendo a lei de maneira instante, consequente, né? Olha só, vou pegar por exemplo aqui a Joaninha, vai em 10 missas por dia, né? A Joaninha não é esforço nenhum, o cumprimento do preceito de guardar domingos e festas, porque se ela não fizer o que ela faz, parece que vai tirar um órgão dela. É a lei do amor, é superar a prática da lei. É difícil cumprir esse preceito de guardar domingos e festas, não é, Joaninha? Mas vai ter gente que é. E você começa a perceber progressões, né? Eu estou aqui, tem gente que está lá, tem gente que está lá atrás. Onde você que está aqui na igreja se encontra? Onde? Não só na prática religiosa, claro que eu peguei um exemplo, mas na convivência no trabalho, na convivência com as pessoas. Você está lá atrás, você está à frente. Olha só, a palavra é bastante exigente. E o Evangelho, ele vai falar desse mesmo assunto, só que na dimensão espiritual. Minha gente, por detrás de todos, presta bem atenção nisso, por detrás de todos os acontecimentos que envolvem o ser humano, existe envolto a cada um de nós uma batalha espiritual entre o bem e aqueles que decidiram deliberadamente se afastar do bem, que nós chamamos de mal. Existe. Aí você pega na sua casa, aquele dia, né? Aquele dia que um já levantou uma cara estranha, o outro, e já começa um conflito, e vai, e às vezes uma formiguinha é causa de ficar semanas sem se conversar. E por detrás disso está uma guerra espiritual. E nós consentimos, é como se nós pegássemos o nosso anjo da guarda e tampássemos ele dentro de um balde, uma tampa. Quando nós consentimos e insistimos em coisas que nos afastam de Deus, é uma batalha espiritual. Aqui o que está fazendo? Jesus está expulsando um demônio. Vou pegar alguns teólogos, vão dizer que era uma enfermidade, era que teólogo não acredita muito, mas era um demônio mesmo, um anjo decaído. Tudo bem, Jesus estava expulsando o demônio. E aí aqueles que estavam em volta, né, tinham inveja de Jesus, queriam justificar. Né? Sabe quando você vê alguém que fez uma coisa bonita? Todo mundo falou que está bonito, né? Mas a belezura lá, nossa, está horrível. Será que está horrível mesmo? Ou existe um veneno na alma dessa pessoa? É o que os fariseus faziam com Jesus. Então, todo mundo vendo que tinha um homem possuído há muito tempo, de repente parou com aquelas manifestações, elas pararam, né? Todo mundo viu, mas não. Ele está expulsando o demônio em nome de Beelzebul. Beelzebul é uma conjunção nominal, por isso que veio de Baal-Zebul. Baal é deuses, demônios, deuses falsos, demônios. E
A segunda parte da palavra significa príncipe, rei. Ou seja, ele está expulsando o demônio em nome do chefe dos demônios. E Jesus chama ele de tontos. Que reino que luta contra si mesmo, que se divide contra si mesmo? Você acha que o demônio é expulsado do demônio? Claro que não. Sejam tontos. Jesus chamou os fariseus de tontos. Você podia dizer outra coisa, né? Que eles estavam expulsando de nome de Herodes, de Pilatos, não sei o que, mas e o próprio, né? E a gente fala assim, né? Eu fiz essa pergunta para vocês, né? Um demônio expulsaria outro? Sim ou não? Por quê? Qual a resposta que você daria? Porque ele não é tonto, né? É a primeira resposta. Mas a gente diz isso do demônio, só que a gente faz o mesmo que a gente. Dentro de nossas casas, quantas divisões entre nós mesmos, dentro do seminário, dentro do clero, dentro da palavra de São João, ainda bem que não, né? Tem briga, não tem discussões, graças a Deus, né? Não tem rivalidades. Ora, nós estamos todos no mesmo propósito. Quando acontecem competições e divisões, é o reino se destruir a si mesmo, não é? É o reino se destruir a si mesmo. Vocês sabem que teve aquela confusão isso, né? Souberam, o bispo estava cantando uma música. Tudo bem, você pode jogar como você quiser, mas não divide o seu próprio reino. Seja todo, pôr em redes sociais para pessoas verem. Você está destruindo uma pessoa, um ser humano? Não. Você está mexendo com uma instituição que vem de Deus. Cuidado. Você está ferindo a você mesmo, porque você é igreja. Você fala mal do padre, você está falando mal de você mesmo. Vocês ficam. Mulheres, às vezes, vão fazer a unha no manicure, né? Que falam mal do marido. Que coisa insana. Aquele que era para ser a pessoa mais próxima de você. Cuidado para não falar mal da sua própria carne. Por isso que o padre, quando tem que falar mal de alguém, vou dar um segredo. Eu falo na cara da pessoa. É melhor. E aí Jesus, olha só, porque a gente vai chegar no Pentecostes, a gente vai chegar no Pentecostes. E aí Jesus, ele vai dizer assim: se é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, aí sim chegou o reino de Deus até nós. Quem é o dedo de Deus? Quem é o dedo de Deus? Quem sabe? Espírito Santo. Aí sim, ele não está expulsando demônios em próprio nome, mas pelo Espírito. Então chegou o reino de Deus até nós. E aí, minha gente, uma coisa, ali vai falar de umas coisas muito importantes para nós. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua própria casa, todos são seguros. Quando chega um homem mais forte do que ele, vai destruir tudo, não é? Olha, prestem atenção. Existem situações que nos fragilizam espiritualmente. Pode perceber, quando você se decide a fazer uma campanha espiritual, naquela semana vão acontecer um monte de coisas para te tirar de Deus. É ou não é? É. São seres que querem nos ver no inferno. São seres que querem nos ver destruídos. E eles são mais fortes do que nós? Sim ou não? São. Olha, eu já falei isso no dia de São Miguel Arcanjo, já esqueceram já?
meu Deus do céu, né? O menor de todos os anjos, na hierarquia evangélica, é infinitamente maior do que você. O menor. Imagine Lúcifer, que é a maior de todas as criaturas em atributos. Olha a devastação que ele pode fazer no seu casamento, na sua vocação, na sua casa, no seu trabalho e também na igreja. Por isso que Jesus está falando, se chegar alguém mais forte que você, vai devastar. Qual é o segredo nesse caso? Se una a alguém que é mais forte do que aquele que é forte. Só um mais forte do que os demônios. Essa é a conclusão. Quem? Jesus Cristo. Aquele, a Virgem Santíssima é a maior possuidora da graça. Só Jesus Cristo. Conclusão natural da história: procure estar em Deus nos momentos de dificuldades de relacionamentos, nos momentos de discussões, nos momentos de divisões, nos momentos de provocações, nos momentos de tantas situações que podem acontecer. Qual é o ideal cristão? Reze. Olha, nós celebramos na última sexta-feira aquilo, dentre tantas coisas, é claro, depois da Eucaristia, aquilo que Deus nos entregou nas mãos de Maria, e o que nós temos de mais poderoso, o rosário. Então, nos momentos difíceis da vida, sobretudo nas questões de relações, reze. Eu agora sou filmando, a missa. Eu agora sou coordenador da cidade de tudo, pastoral e também presbiteral. E às vezes surgem umas puxas, como atualmente tem surgido. Parar e rezar antes de decidir. É fácil. E aí Jesus vai continuar, preste atenção. E aí, com essa parte se encerra o Evangelho. Quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Ou seja, o espírito ele quer encostar em alguém. Ele quer destruir alguém. Não existe, olha, presta bem atenção. Quantos demônios existem, minha gente? Vocês sabem? Uma infinidade. Por quê? Se Deus, olha assim, cada ser humano tem um anjo da guarda. Vamos pensar. Cada ser humano tem um anjo da guarda. Quantos seres humanos já existiram desde a criação? Olha quantos anjos. Né? Fora os anjos, existem mais outras hierarquias angélicas, não é? Ou seja, é uma infinidade de anjos. Pega essa infinidade de anjos e divide em 3 partes. Uma parte é a quantidade de demônios. É muito, não é? E eu vou dizer a vocês: não existe demônios desempregados. Talvez você esteja procurando emprego de carteira não está assinada, mas demônio desempregado não tem. Eles estão procurando destruir. E procuram destruir quem? Primeiramente, é claro, os maiores procuram coisas mais desafiadoras, mas eles procuram destruir aquilo que é mais fácil como primeiro. É isso que Jesus está dizendo. Quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando, esperando, procurando repouso. Se ele encontra, ele vai procurar voltar de onde ele veio. E ele traz mais 7. Não sei se você já viu essa situação. Uma pessoa que é apegada ao vício, por exemplo. Aí essa pessoa faz um tratamento. Aí essa pessoa se recupera, ela também. Só que lá na frente, depois de um tempo,
existe a chamada recaída. Já viram esse tipo de situação? E quando há recaída, o Evangelho de hoje, ela fica 7 vezes pior do que ela estava. O Evangelho de hoje não é só questão química ou biológica, é uma questão espiritual. Uma questão espiritual. Por isso, rezar, minha gente. Não deixemos que o mal libere nossas vidas. E pode perceber, começando por mim, quantas vezes nós damos brechas ao mal, nas nossas relações, damos ou damos, na nossa intimidade, na nossa vocação. Cuidado, o demônio é perigoso. Então, agora chegamos no Pentecostes, olha só, chegando no Pentecostes. Nós vamos realizar agora, quem são? Ergue a mão, quem vai fazer a prática missionária, vai receber o divino, deixa eu só. Muito bem. Vocês serão enviados pela igreja, de modo que não são vocês quem vão partir, é o próprio Cristo, porque se forem vocês, não vai acontecer nada. Então vocês vão fazer aquilo que Cristo está fazendo no Evangelho de hoje, levar o dom supremo da caridade. Não é falar de religião, ou proselitismo religioso, é levar o dom de Deus. Então encarem essa atividade missionária espiritualmente. Você se aproximar de uma casa, você se aproximar de uma casa, consagre aquela casa. Você se aproximar das pessoas, consagre as pessoas ao poder de Deus, que o dedo de Deus por meio de suas mãos toquem a vida daquelas pessoas. É para isso que Deus vai nos enviar. E olha, minha gente, os apóstolos, eles fizeram essa experiência, tá? E assim eu vou terminar minha homilia. Depois de experimentar o dom do Espírito, aquele evento fantástico, poderoso de Pentecostes, eles saíram sem medo, desesperados. Sabe quando você está para ser investido numa roda, você está todo ansiosa, você está para começar um emprego novo, você está, nossa, parece que está chegando o dia. Era essa sensação dos apóstolos, eles estavam impelidos pelo poder de Deus. Então que vocês possam receber nessa noite esse entusiasmo, o dom do carisma do Espírito, e realizar essa obra para a santificação das pessoas com quem vocês vão conviver. É uma questão de experimentar. Então hoje você vai comungar, faça uma experiência profunda. Senhor, me santifique, me capacite, me santifique, Senhor, para que eu possa ser um instrumento do dedo de Deus, da vossa mão suprema, o Espírito. Deus nos capacite, nos ajude. Assim seja. Amém.